Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Depois desse retiro aí, até pensei que vocês vão colocar um terninho, né? Pra ver se eu consigo me sentir um pouquinho mais jovem, né? Até tava orando pra Deus, tá, Senhor? Podia sair desse retiro com uma voz até mais grossa e tal. Aí eu saí de lá, fui lembrar de lá. Você vê que a voz espiritual ela ficou mais forte, amém? Glória a Deus, então, pessoal. É um prazer estar mais uma vez aqui trazendo essa mensagem. E eu gostaria de saber quem nos visita pela primeira vez, nós hoje, nossa igreja hoje. Por favor, levante sua mão. Quem nos visita pela primeira vez. Muito bem, fique com a sua mão estendida que o pessoal da integração vai passar entregando uma fichinha para vocês. Nós queremos conhecer vocês são a resposta de orações da nossa igreja. É um prazer ter vocês aqui conosco. Foi todos? Acho que sim, né? Todos receberam? Ótimo, então. Então, pessoal, aqui na igreja nós trabalhamos por série e nós estamos em qual série? Relacionamentos. Muito bem, relacionamentos. E nós estamos entendendo nessa série que relacionamento é muito mais do que você dizer que você é amigo, ou muito mais dizer que você tem uma esposa. É muito mais do que isso. É você se relacionar profundamente com ações, palavras, atitudes. Então essa série ela tem sido incrível. Tivemos já uma mensagem poderosa do Diácono Anderson na semana passada, aquele vídeo da mãe do goleiro Danilo. Eu sou muito chorão, não tenho preocupação com isso. Lá em casa, na verdade, eu que sou o cara que chora. A Carol ela não chora muito. Eu mostro um vídeo mais comovente, chorando. Olha aqui, Carol, né? Carol, legal. Eu falei, mas olha, não chora essa mulher? E eu choro qualquer vídeo um pouquinho mais emocionante, eu começo a chorar. Fazer o quê? Mas eu continuo chorando de verdade. Gente, então hoje nós vamos falar sobre comunicação. O texto da mensagem, aliás, o título da mensagem é Comunique-se com o coração. Então nós vamos entender que a comunicação ela é muito importante para os relacionamentos acontecerem. Na verdade nós podemos dar um exemplo que o relacionamento é como se fosse um carro. E a comunicação é o combustível para esse carro funcionar. Então, até é bem engraçado nós falarmos de combustível, né? Porque acredito que a maioria das pessoas estejam sem. Eu, inclusive, estou sem, meu carro está estacionado em casa lá. Mas para os relacionamentos funcionarem, tem que ter combustível, tem que ter a comunicação. E nós podemos ver que também de determinado distância, na distância que você quer ir, você tem que ter uma quantidade X de gasolina. Se você quer ir perto, você tem um nível de gasolina. Se você quer fazer uma viagem mais longa, você tem que ter bastante combustível no seu carro. E da mesma forma nos nossos relacionamentos. Se você quer ter relacionamentos profundos, relacionamentos que duram tempo, você também tem que se abastecer da comunicação. A comunicação ela é muito importante para o relacionamento se desenvolver. Então, a boa comunicação, ela nos ajuda a manter o relacionamento em avanço, em progresso. Assim, então, como um carro precisa de também certos tipos de combustíveis, nós também precisamos entender que existem diferentes tipos de comunicação. Por exemplo, não tem como um carro funcionar se você colocar água no motor. Não tem como funcionar. Até pelo preço nós gostaríamos que uma água funcionasse, mas não funciona. Se você colocar água no motor do carro, provavelmente você vai explodir o motor do carro, ou o teu carro não vai andar, certamente. E nós também temos que entender que para cada tipo de relacionamento, para cada tipo de relacionamento que você tem que ter a gasolina certa. Você tem que ter a comunicação certa. A comunicação com a tua esposa tem que ser uma, a comunicação com teus amigos tem que ser outra, a comunicação com teus colegas de trabalho tem que ser outra. Então nós temos que entender cada tipo de comunicação. E hoje nós vamos ver alguns princípios do melhor comunicador do mundo, que foi Jesus. Jesus, ele foi o exemplo completo de ser humano, claro, ele era Deus, e ele nos deixou vários princípios também sobre comunicação. Então vamos para o primeiro ponto. Comunique-se com a verdade.
Jesus disse: seja o seu sim, sim e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Mateus 5,37. Não pode ter comunicação de alto nível sem confiança de alto nível. Então, somente quando você que está se comunicando no relacionamento passar confiança para outra pessoa, somente assim você vai conseguir trazer relacionamentos profundos, relacionamentos duradouros. E depende de dois aspectos para nós termos confiança. Depende da pessoa que está se comunicando e da pessoa que está recebendo. Porque com pouca confiança, se você não confia na pessoa que você anda, se você não confia na pessoa que está conversando contigo, que está tentando um relacionamento contigo, você não vai conseguir entrar numa profundeza de relacionamento, num relacionamento íntimo, você não vai conseguir. Você já imaginou, por exemplo, o maior mentiroso do mundo? Pensa só, um cara mentiroso, talvez você conheça alguém assim, uma pessoa mentirosa, e essa pessoa mentirosa tem que contar uma grande verdade. Você vai confiar? Por quê? Porque você sabe que ela é mentirosa. Ela não está te passando confiança. Ela não passa confiança, ela já desgastou o relacionamento contigo. Então, nós temos que passar confiança na nossa fala. E nós temos que estar dispostos, em primeiro lugar, a obter um relacionamento. Nós temos que estar dispostos a passar confiança, a ser uma pessoa confiável. Porque se você não for uma pessoa confiável, de nada adianta. De nada adianta. Com certeza você já teve algum tipo de relacionamento que você se frustrou porque a pessoa mentiu para você. Algum amigo, alguém, com certeza. Todos nós já passamos por isso. Todos nós. E nós sabemos o quanto isso é complicado. Quanto isso é complicado. Mas nós temos que pensar em nosso caso. Como tem sido a nossa comunicação? Nós temos sido esses mentirosos? Ou nós temos passado essa confiança? Aonde nós estamos? Porque quando nós falamos, quando nós nos comunicamos, nós podemos gerar 6 tipos de ações. Olha só como é complexo esse negócio. Olha só o que as pessoas podem achar a partir da tua fala. Primeiro, o que você quer dizer, o que você diz de fato, o que a outra pessoa ouve, o que a outra pessoa pensa que ouve, o que a outra pessoa diz sobre o que você disse, o que você pensa que a outra pessoa disse sobre o que você disse. Tudo isso pode gerar de uma fala tua. Esses 6 tipos de caminhos distintos. A gente chama isso até de telefone sem fio, né? Aquela coisa. Tu disse uma coisa, a pessoa entendeu outra, tu passou para frente, virou e quando vê no final a mensagem não tem nada a ver com o que saiu no início. Por isso que nós temos que nos preocupar na hora que nós vamos falar. Nós temos que nos preocupar, pensar antes de falar. Porque uma palavra tua, você pode causar um grande estrago na vida da pessoa. Você pode causar um grande conflito com uma palavra. Como você pode também fazer uma grande amizade com uma palavra. Mas tudo depende da forma que nós nos comunicamos. Então veja como é complexo. Imagina se nós vamos nos comunicar de uma maneira errada. Vamos nos comunicar faltando informações. Ou muitas vezes a gente está falando, você pensou uma coisa, falou outra, e esperava que a pessoa descobrisse o que tu pensou, mas não tem nada a ver com o que tu falou. E aí vira aquela coisa que ninguém sabe o que está falando. Então nós temos que nos esforçar. Jesus ele fala sobre o centro da confiança com total simplicidade. Seja seu sim, sim e seu não, não. A maneira que usamos esse princípio nos diz muito como que está a nossa fábrica pessoal de confiança. O que é isso? Se você não consegue cumprir, ser confiante, passar confiança no teu sim ou no teu não, você vai ter problemas. Porque o teu sim e o teu não tem que valer. A tua palavra tem que valer. Ah, quer dizer que eu não posso mais mudar? Não, tu pode mudar, não tem problema. Mas são as exceções da mudança. 90% dos casos,
você tem que sim, que o teu sim seja sim, o teu não seja não. Começa por isso, você gerar confiança. Porque você pode, na verdade, desgastar a confiança das pessoas. E depois que você desgasta essa confiança, é difícil de você conquistar. É possível, mas é difícil. Olha só como você pode desgastar a confiança de alguém. Você pode desgastar mentindo. A mentira é algo que desgasta uma confiança, ainda mais quando ela é cíclica. Pensa alguém que sempre tem medo. Você vai confiar? Você não vai confiar. Por quê? Porque ela desgastou. Você já espera uma mentira. É muito triste isso. Muito triste. Outra coisa, elogio sincero, adulação. Aquela pessoa que ela vem com aquela conversa mole apenas para tentar te ganhar. Aí você também tem que sondar o teu coração se você está recebendo essa bajulação. Mas se você identificar, você logo vai ver. Nós percebemos quem está bajulando e quem está te trazendo honra de verdade. Então isso desgasta, porque uma pessoa que te bajula, na verdade, ela está tentando te subornar para você abençoar ela ou liberar ela para fazer uma coisa lá na frente. Outra coisa que desgasta, as promessas não cumpridas. Até é difícil nós falar de promessas no Brasil, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil para a nossa política, e muitas promessas não foram cumpridas. E o que gera no nosso coração hoje? Políticos não prestam. Não podemos generalizar, claro que não. Tem políticos honestos sim, mas nós não está desgastada a nossa relação com essa classe? Infelizmente está. Por quê? Porque nós tivemos promessas não cumpridas. Mas nós também muitas vezes prometemos coisas que nós não fizemos. E isso acaba desgastando o nosso relacionamento com as pessoas. Silêncio, apenas silêncio, você não se envolver com as pessoas. As pessoas precisando de uma opinião tua, precisando que você fale algo e você não se intrometer. Você não aconselhar, você não falar. Isso desgasta o relacionamento. Porque a pessoa vai ter a certeza que você não vai poder ajudar. Porque você é omisso. Poderíamos citar vários outros ainda. E reconstruir essa confiança, é claro que é possível. Nós cremos nisso. É possível você reconstruir a confiança de alguém. Mas isso requer uma combinação de tempo e várias verdades. Demora tempo. Demora tempo para você conseguir novamente a confiança. Então por isso que nós temos que avaliar como nós estamos nos comunicando. Qual a mensagem que nós estamos passando para outras pessoas. Porque isso diz muito sobre como nós agimos e como nós somos. A confiança que nós passamos. O fundamento principal da comunicação dos relacionamentos. Jesus ensina que nós devemos começar com sim e com não. Como que eu começo então a passar segurança nos relacionamentos? Cumprindo o sim e o não. Assim eu começo a fornecer confiança para as pessoas que estão ao meu redor. E não tem algo mais poderoso nos relacionamentos de você confiar. Confiar. É muito importante isso. A confiança ela é a base do relacionamento. Porque quando você confia, você obedece mesmo não entendendo. Porque você confia. Você confia. Nós aqui, eu posso até citar o exemplo do nosso pastor. Nós confiamos muito nas palavras que Deus dá para ele. Muitas vezes a gente também não entende. Mas nós confiamos. Confiamos. Por quê? Porque nós já vimos vários outros milhões de conselhos darem certo. Então nós temos que ter esse nível de confiança. De você falar e a pessoa saber que você está falando que é certo. Porque você é alguém que cumpre o teu sim e o teu não. Então essa é a primeira parte, o primeiro ponto. Temos que passar confiança em nossos relacionamentos. Ponto 2. Conexão entre boca e coração. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura. Mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Marcos 7,15. A conexão entre a boca e o coração é uma via de mão dupla. Elas andam lado a lado.
É legal nós percebermos que as palavras que nós falamos, elas afetam muito mais a nossa própria vida do que a vida das outras pessoas. Principalmente quando nós temos a intenção de machucar alguém. Principalmente. Quando nós temos a intenção de ferir alguém com nossas palavras. Elas machucam muito mais nós mesmos do que as outras pessoas. As palavras ditas de uma maneira errada, para machucar, causam doenças, muito mais doenças do que comida. As palavras causam muito mais desastres do que algo que você comeu. Muito mais. Porque na palavra você tem o poder de destruir uma pessoa. Você tem o poder de colocar uma pessoa para baixo, de machucar uma pessoa. Só que isso, na verdade, como Jesus fala, isso está voltando para dentro do nosso coração e fazendo com que o nosso coração fique impuro, não a outra pessoa. Ele afeta o nosso coração. Então, nós não podemos ficar nesse círculo, preso nesse círculo de palavras terríveis jogadas para fora. Nós temos que aprender a nos segurar, mesmo no momento do estresse. Porque toda vez que você tentar machucar alguém próximo de você, nos seus tipos de relacionamentos, você falar algo que vai machucar outra pessoa, não, você vai estar se machucando a si mesmo. Toda vez que você brigar com alguém e falar uma coisa que você não devia, na verdade você se machucou. Talvez você não percebeu na hora. Ou talvez você criou uma casca dentro do seu coração que não, você está certo, e eu fiz assim mesmo, e ele tem que se virar dessa forma que eu falei. Não é assim. Não é assim. Nós temos que ter palavras doces em nossas bocas. E talvez você pode pensar assim, mas eu não consigo me controlar. Eu falo mesmo, eu não estou nem aí, eu sou assim, sempre fui assim, não vou mudar. E as pessoas que estiverem ao meu redor, tudo bem, e eles que se virem, se quiser estar comigo, é assim. E se não gostou, vai embora. Esse é o nível de pessoa. Mas o que você deve fazer então? Vou dar algumas dicas para você não machucar outras pessoas. Primeira dica: antes de você falar algo na hora da raiva, saia para fora da sala, espere uns 10 minutos, vai tomar um ar, respira fundo e aí volta. Essa é a primeira dica. Saia e respire. Outra coisa, ore pela pessoa em que você está naquele conflito. Ore. Por mais que você esteja com oração, Deus abençoe, abençoe. Por mais que seja difícil, ore abençoando a pessoa, pedindo força para Deus, para você conseguir entender essa pessoa. Use declarações que reconhecem os sentimentos ao invés da afirmação de culpa. Não culpe a outra pessoa por seus sentimentos. Deixa a pessoa se explicar, conversa. Não chega, você é culpado porque isso. Quando a pessoa nem fez, ou nem falou. Então nós temos que ter essa calma. Monitore o seu tom de voz, seu volume de voz. Concentre a atenção na solução e não no problema. Isso é muito importante também para nós conseguirmos resolvermos. Foque na solução. O problema você já tem ele, agora solucione. Aprenda a aceitar que coisas não vão ser mudadas. São estratégias simples então, mas nos ajudam a romper e não machucar outras pessoas. Simples estratégias. Tem uma também que você deve contar até 10, né, antes de você falar. Respira. 1, 2, 3. Vai acalmando. 10. E aí continua a conversa. E como que está os relacionamentos hoje? Você tem destruído pessoas ou você tem reconstruído pessoas? Como que você tem se comunicado hoje? As tuas palavras, elas são palavras que constroem ou palavras que destroem? Elas são palavras para cima ou palavras que jogam as pessoas para baixo? Como tem sido a tua comunicação? Isso é muito importante para nós vivermos bem. Nós termos a consciência de como que está as nossas palavras. O que nós temos falado para nossos filhos, a forma que nós temos falado, como nós falamos com nossos pais, com nossos cônjuges, como? A maneira. Nós temos tido calma, falado com delicadeza.
Nós fizemos esse curso de homem, mas é homem de coragem. Nós não fizemos um curso de ogro. Um curso de homem de coragem. E homem de verdade, sim, trata muito bem sua esposa. Homem de coragem, sim, ele fala baixo. É assim. Mas eu também aqui não estou falando que você deve ser falso. Se você está com aquele teu sentimento de você ir lá resolver, de falar alguma coisa, você tem que falar. Porque se você quiser crescer nos seus relacionamentos, você tem que ser sincero. Tem que haver sinceridade. Mas muitas vezes acontece algo que você não gostou e você deixa quieto e guarda aquilo no teu coração. Guarda aquilo no teu coração. Mulher é muito assim, né? Ela guarda aquilo no teu coração. 2 anos ela falou, naquele dia você falou que não sei o quê. Mas quanto isso? Não, faz 2 anos atrás. Eu falei, meu Deus, 2 anos. Por que não me falou na hora? Mas a Carol não é assim. Então nós temos que aprender a nos resolvermos. Resolver com sinceridade. Ó, senta aqui conversar. Aqui na igreja nós aprendemos uma lei com o pastor que é a lei da conferência. Qual que é a lei da conferência? Talvez uma pessoa falou algo que você não gostou. E você não gostou. E você tem o direito de não gostar. Só que eu não tenho o direito de ficar guardando mágoa. Isso não. A gente senta e faz a conferência. Aquilo que tu quis dizer de mim, o que tu quis dizer de verdade? E a pessoa explica. Talvez não tinha nada a ver com o que tu entendeu. Mas você foi lá e tirou a prova. Ou talvez você vai lá e fala, mas o que tu falou de mim? Por que tu falou? Por causa disso. Aí quem sabe você vai perceber. Nossa, eu estava errado mesmo. Desculpa. Mas faça a conferência, a lei da conferência. Anote isso na sua guia. É muito importante você ter a lei da conferência dos relacionamentos. Isso salva muitas coisas. Nós aprendemos essa lei poderosíssima com o nosso pastor e isso funciona muito. E na maioria das vezes que a gente faz a conferência não tinha nada a ver com o que você tinha entendido. Então isso salva os seus relacionamentos. A verdade sem o amor não funciona. O amor sem a verdade é igual um acidente mortal. Então você tem que ser sincero nas suas palavras. Você tem que agir de acordo com a tua verdade. Da tua boca tem que sair a verdade. Por quê? Porque se da tua boca sair a verdade, o teu coração vai estar com verdade. Se da tua boca sair palavras de bondade, sair palavras de paz, o teu coração vai ser bom, vai ter paz. Então, nós temos que cuidar que Jesus também fala que aquilo que a nossa boca fala, o nosso coração está cheio. Por quê? Porque ele volta. Você fala uma palavra de raiva, volta. Você fala uma palavra negativa, volta. E teu coração está ficando cheio daquilo. Jesus, na história do jovem rico, o jovem rico já tinha sido aprovado em tudo. Então Jesus agiu na verdade com ele. Ele disse, faltaria ainda uma coisa. Venda tudo que você tem e dê dinheiro aos pobres. Jesus foi sincero com ele. Ele falou o que faltava. Aqui na Viva nós muitas vezes somos perseguidos porque nós falamos o que faltava. Como Jesus. A pessoa, o jovem rico, ele era um bom dizimista, ele meditava nas leis, era um cara justo, honesto, ele era um cara top. Só que ele tinha uma coisa no seu coração, o dinheiro. Acima das outras coisas. Jesus talvez, se Jesus fosse omisso, talvez falava, olha, que legal, mas anda comigo aí, não tem problema, seja assim. Mas Jesus não é assim. Jesus falava, cara, isso que tu fez é show. Muito bem, parabéns. Salva de palmas para ti. Mas só falta uma coisa. Venda tudo para os pobres. A palavra de verdade, de confronto. A palavra sincera. Mas muitas vezes na nossa vida, quando nós ouvimos uma palavra sincera, nós fugimos. Como o jovem rico fez. Ele levou a palavra sincera a Jesus. Tu acha que ele continuou seguindo? Tu acha que ele vendeu as coisas? Não. Ele voltou para sua casa e ficou lá. Então, como que você tem recebido as palavras sinceras que você recebe? Como você tem recebido as palavras de verdade que você recebe? Você tem recebido? Você tem aberto o seu coração para a correção? Nos relacionamentos acontece muito isso. Porque nós erramos. E o nosso coração tem que estar aberto para essa sinceridade. Para você ouvir a verdade e mudar.
Nós não podemos ser o jovem rico aqui que recebe uma palavra poderosa de verdade e foge. Não. Está aberto para o relacionamento, para o teu relacionamento crescer. É isso. É você abrir teu coração, deixar teu coração aberto para receber os conselhos. Receber as coisas que Deus quer falar e trazer na tua vida. O domínio próprio e a sinceridade são essenciais para a nossa via de mão dupla, coração e boca, não ficarem condicionados. Então nós temos que ter esse domínio próprio. Na hora de gerar discussão, você conseguir se acalmar, mas também na hora de ser sincero, você ser sincero. A sinceridade salva o teu relacionamento com as pessoas. E muita gente vive num mundo que ser sincero é ruim. Você falar a verdade é ruim. É claro que existem formas de você falar a verdade. Você também não vai chegar para a pessoa está ali, tá meio fedendo ali, tá com ar, já. Ô, tu tá com ar aí, cara, pelo amor de Deus. Você não vai fazer isso, né, cara? Vai chegar chamando pro lado, tranquilo, vem cá, é isso aqui. Tem jeito de você fazer as coisas. Tem jeito para a tua sinceridade, com certeza. Tudo tem uma maneira certa de falar. E quando nós acertamos isso, quando nós acertamos a medida certa das nossas palavras, nós fizemos com que os nossos relacionamentos cresçam. Ponto 3, então. Ponto 3, então. Como ser realmente ouvido? Nunca subestime o poder do toque humano. Rick Warren. Jesus, frequentemente, ele tocava nas pessoas. Vamos ler um texto lá de Lucas. Quando o sol se pôs naquela tarde, toda pessoa que tivesse algum doente o levava para Jesus, e o toque de suas mãos curava a todos. Lucas 4,40. Obrigado, Jean. As palavras, elas são muito importantes para a tua comunicação, realmente. Mas muitas vezes um toque físico vale muito mais. Muitas vezes um aperto de mão bem dado vale muito mais. Muitas vezes um abraço no teu parceiro vale muito mais. Teu amigo vale muito mais. Um toque físico, um carinho no cabelo vale muito mais. A tua esposa, claro, vale muito mais. Jesus sabia desse poder, porque os toques, eles conseguem transmitir algo que as palavras muitas vezes não alcançam. Tem vezes que um abraço, você não precisa falar nada, um abraço já fala tudo o que você quer. E é importante você ter isso nos teus relacionamentos. Você ter contato físico, sim, é importante demais. Jesus nos ensina a ir muito além das palavras, mas também em ações, em gestos, para ser verdadeiramente ouvidos. Você tem que ser carinhoso, ou mesmo que seja para impor a mão para você orar pela pessoa. Isso é um toque, é uma maneira de se importar com a pessoa. Como você tem se relacionado com as pessoas que estão próximas a você? Nós casados, você tem feito carinho com a tua esposa, você tem tido contato físico com a tua esposa? É muito importante. Muito importante. Teus amigos, você tem dado abraço nos teus amigos? Muitas vezes o homem tem essa complicação, né? Tu vai dar um abraço com os homens, então não sabe abraçar, né? Fica aquela coisa esquisita ali, né? Tu tem que chegar, um abraço firme, né? Quebrar as costelinhas assim. É importante esse contato, porque isso vai muito além das palavras. Muito além. E além de tudo, além disso, nós temos que, para nós ser verdadeiramente ouvidos, além desse toque físico que nós temos que ter, que é importante, nós temos que também orar sobre a pessoa. Nós temos que colocar a pessoa que você quer acessar, quer se comunicar bem, na presença de Deus. Pensa numa pessoa que hoje você acha difícil se relacionar, ou até que você tem tido problema de relacionamento. Pense sobre isso. Você já orou sobre essa pessoa? Você já orou, Deus, eu coloco essa pessoa na tua presença, me ajuda a me entender com ela, a me comunicar, me ajuda com que ela possa me ouvir, me ajuda.
É importante você orar sobre as pessoas que você quer ter essa conexão. É mais importante você falar para Deus sobre a pessoa do que para a pessoa sobre Deus. É mais importante você colocar aquela tua lista de pessoas que você quer se comunicar, quer se conectar para Deus, do que você falar de Deus para aquelas pessoas. É muito mais importante isso. Então, ore a Deus, coloque essas pessoas que você tem dificuldade na presença de Deus, para que Ele comece a agir. Quando Ele começa a agir, Ele vai abrir espaços para você conseguir entrar e se comunicar de uma maneira sadia. Porque a oração é a única coisa que as pessoas não conseguem se defender. Talvez a pessoa pode até te evitar, não querer falar contigo, te esnobar, elas podem. Mas das suas orações elas não podem se defender. Então nós temos que colocar as pessoas que nós queremos ter essa conexão na presença de Deus. E talvez você seja um cara que se esforça, que você é sincero, você fala a verdade, você se comunica bem, você ora, mas mesmo assim aquela pessoa não vai. Você não consegue se conectar de jeito nenhum. A minha dica que eu posso te dar é para você tentar de novo. Tentar de novo se conectar. Talvez se comunicar de uma maneira diferente. Desenhar, quem sabe? A gente sempre fala isso, né? Ah, se você já entendeu o que eu tenho que desenhar para ti. Talvez, se a pessoa não está entendendo, desenha. Faz alguma coisa para a pessoa entender. Mas se mesmo assim não for possível, você pode sair e procurar a tua turma. Isso aqui vale, a não ser que ela seja tua esposa. Se for tua esposa, é tudo bem inventado até o final. Mas se não for, sai e procura a tua turma. Porque o próprio Jesus, ele disse para nós não jogar pérolas aos porcos. E em Marcos, nós vemos que nem toda semente vai virar uma árvore. Então você tem aquela pessoa que não te aceita, mesmo você se esforçando ao máximo. Abençoa ela, Deus. Eu fiz tudo que eu podia, agora com o Senhor, tira o teu time de campo e segue a tua vida. Investir em outras pessoas. Em Provérbios diz algo muito importante: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Então nós temos que partir de nós. Nós temos que ter essa consciência que as nossas palavras podem afetar outras pessoas. E talvez você nasceu num lar que as palavras eram simplesmente jogadas ao vento. Simplesmente jogadas. E muitas vezes que nós falamos, a gente não calcula o preço que nossas palavras vão ter. Mas nós devemos calcular. Devemos calcular sim. Porque pode ser que muitas pessoas estão magoadas com nós e nós nem sabemos. Muitas pessoas estão te olhando torto e você nem sabe. Talvez seja uma palavra que você colocou de uma maneira errada. Então nós temos que pensar e colocar o combustível certo para o nosso carro do relacionamento andar. Nós temos que colocar esse combustível certo, na medida certa, para a distância certa que você quer percorrer, para você conseguir ter sucesso e conseguir se comunicar com o teu coração. Conclusão, então, é preciso coragem para se comunicar. Então, nós sabemos que a comunicação ela é algo difícil, sim, por mais que pareça algo simples, porque todo mundo fala, mas ela é complexa. Você conseguir entender e fazer com que outras pessoas te entendam. Então, se nós fizermos isso de uma maneira, se nós fizermos isso de qualquer jeito, nós certamente teremos pessoas magoadas com a nossa vida, ou nós ofenderemos pessoas. Então, nós temos que aprender a nos comunicar de uma maneira sadia, poderosa, com palavras de bênção, com palavras para cima, para que a gente construa os nossos relacionamentos e que a gente não venha destruir vidas de pessoas. Amém?